O Paulo Musi resolveu aqui desabafar num podcast aqui. E qual foi a fala aqui do Musi? Tá? Então, ó, se você já tá vendo esse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Vamos reagir aqui a ver o que o Paulo Musi falou. Porque você faz isso e aquilo. Uma coisa é hormônio, outra coisa é esteroide anabolizante. Eu tenho 44 anos de idade, eu não tenho mais idade para fazer ciclinho, irmão. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes, eu fazia isso com 15, 16 anos, né? Passou a época. Agora, se a pessoa ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Se você sabe tanto a ponto de saber o que outras pessoas que você não conhece fazem ou não fazem, usam ou não usam, treinam ou não treinam, comem ou não comem, por que você continua com esse físico? Participou do Deload Podcast, que tem como host o Peterson Mendes e o Belmiro de Salles. É um podcast muito da hora, voltado pra musculação, e já trouxe várias outras personalidades pra bater um papo por lá. Inclusive, se você ama musculação, educação física e nutrição, este é o podcast perfeito para você. Lá, o Musi comentou sobre muita coisa, sobre sua vida como médico, bodybuilding, treino e muito mais. E em determinado momento, ele falou sobre a questão das críticas e ataques que ele recebe, e sobre a situação das falas recentes dele, sobre a utilização de hormônios. Ele não citou o Rodrigo Góes, mas desabafou sobre esse assunto. Então, antes de conferir, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer. Confirma aqui embaixo se você segue inscrito aqui no canal e se o sininho de notificações está ativado. É muito importante que você ative esse sininho, porque isso garante que você vai receber todos os vídeos em primeira mão. Eles apresentaram o Musi, inclusive leram o currículo dele, que é simplesmente impressionante. Eu acho que tem que apresentar, né, como eu faço com todos os convidados, não poderia ser diferente. Vamos ler Fala um pouquinho do currículo, do singelo currículo do doutor Paulo Musi, que possui graduação em Medicina e residência médica em Ortopedia e Traumatologia pela Unifesp, especialização em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, especialização em Fisiologia Biomecânica do Aparelho Locomotor, Reabilitação e Treinamento pela FEFISA, Fellow em Traumatologia Esportiva pela PUC Campinas. Pode até explicar o que é Fellow, porque a gente não sabe. Especialização em Medicina Esportiva, Ou seja, rapaziada, o Musi é o cara, mano. Nutrologia Esportiva lá pela Universidade Católica de Petrópolis, né? A minha cidade, né, natal de família lá. Especialista em Medicina do Exercício e Esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício, Master of Bodybuilding Techniques da IFBB, coordenador da Certificação Internacional em Medicina Esportiva e Saúde, chancelada pelo American College, e atualmente é diretor clínico da Clínica Musi, consultor técnico da Suplay, professor e palestrante em diversos cursos de pós-graduação, congressos, O cara tem mais emprego que o Juros, mano. científicos, membro do grupo do TAST, né, do Grupo de Pesquisa em Metabolismo, Nutrição, Treinamento de Força pela Universidade Federal do Paraná e membro de inúmeras sociedades médicas, esportivas, científicas, nacionais e internacionais. Pô, Faltou uma coisa importante. o quê? Team Bom Senso. Team Bom Senso, membro do Team Bom Senso. E hoje a gente completa o último membro do Team Bom Senso. Só faltava você. Só faltava você, exatamente. O segundo convidado médico, né? Mas como vocês viram, é um médico que tem aquele pé na educação física, que trabalhou sempre com atividade física, seguindo a mesma linha do nosso outro parceiro do Team Bom Senso, Pietro Manarino, que veio aí lá nos episódios iniciais. Então é uma honra ter você aqui. A galera veio perguntando, né? Pô, o que Paulo Musi é especializado? É nutrólogo? Acho que é tanta gente que... Eu acho que as pessoas que têm a resposta bacana que a gente tenta buscar, elas valem a pena por as bobagens que a gente enfrenta. Cara, eu tava vindo aqui, tava no aeroporto, cara, tanta gente veio me abraçar, falar coisas legais, sabe? E a pessoa, ela não nota isso, né? Ela vem pedir uma foto, mas ela não nota que a melhor coisa que ela te faz é o abraço. Né? Então a pessoa vem, te dá um abraço, te agradece. Cara, aquilo é tão bom, cara. É gratificante, né, cara? E assim, isso retorno. é esse retorno que é legal. E ninguém nunca vai te xingar na tua cara. Parar você e fazer aquilo. Agora, todo mundo que vale a pena vai te parar para te dar um abraço, te agradecer, te dar um sorriso, te dar um tchau. Pô, olha só aquilo que você me falou. Ou que seja acenar de longe, conheço você, te sigo, eu te vejo de manhã. E é tanta energia positiva que vem, né? Que é vale a gratificante. pena, vale a pena. Você vê que você tem um retorno mesmo da galera te desejando bem, torcendo por você, querendo ter o sucesso, assim. Sim. Eu recebo mensagens diariamente, inbox, né? Da galera elogiando o trabalho, falando quanto que a gente é importante, né? Questão profissional, pro crescimento pessoal. Então, assim,
E a gente trabalha fazendo bem as pessoas, né? Porque... Você sabe que ver essa resposta das pessoas, Bel, me traz uma reflexão sobre vergonha e culpa. Quando as pessoas elas te hostilizam na rede social, elas não querem que você tenha vergonha, elas querem que você tenha culpa. Por quê? Porque ela quer que você se sinta mal. A vergonha, ela é uma condição humana que você sente em relação à sua imagem perante a sociedade. Ou seja, se você se abstrai da sociedade, resolveu a vergonha. A culpa não. A culpa você leva com você, porque é uma condição humana relacionada a você perceber que você não fez o seu melhor na sua privacidade, na sua intimidade. Aquilo você carrega. Por isso, o que eu faço? Eu pego essa experiência, eu olho para as pessoas, eu vejo essa pessoa que vem me dar um abraço, ela não vem me dar um abraço e falar uma coisa positiva para que isso seja social. É para que isso seja pessoal. A pessoa, e isso reverbera socialmente, porque é uma pessoa que vai ter esse carinho, isso vai mostrar no dia a dia dela. Ela vai falar bem de você para as outras pessoas, e isso não se calcula em seguidor ou curtida. O cara que te xinga na rede social, ele quer causar isso, mas ele não consegue. E assim, o que eu comecei a perceber? Que os caras eles se matam pelos próprios argumentos deles. Né? Veja, tem tanta gente que quer falar para você que... você estava falando de polemização, no meu caso. O pessoal quer te polemizar. Tá bom, então vamos começar a pensar. O sujeito ele entra lá e fala, você é mentiroso, porque você faz isso e aquilo. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de esteroide. Tá? Tá bom, então, se eu só tomar esteroide e não treinar, eu tenho resultado? Não. Só colateral. Se eu estiver treinando e simplesmente começar a tomar esteroide anabolizante, é garantia que eu vou melhorar o resultado? Se eu perguntar isso para a pessoa que fala isso, ela vai falar a mesma coisa. Não, né? Não, né? Então, por que você fala que isso é o que dá diferença para qualquer outra pessoa? Porque se nem mesmo você acredita que faça resultado mágico, né? E aí o que eu percebo? Eu percebo gente, e assim, uma coisa é hormônio, outra coisa é esteroide anabolizante. Eu tenho 44 anos de idade, eu não tenho mais idade para fazer ciclinho, irmão. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes, eu fazia isso com 15, 16 anos, né? Passou a época, né? E hoje o que eu faço, né, ou como eu me cuido, não é uma coisa que, sabe, interessa para as outras pessoas, interessa só para mim. Até porque existe uma responsabilidade gigante, onde eu tenho preocupação até de falar como eu treino. Por quê? Porque se o cara for fazer o meu treino no outro dia, ele tem chance de se machucar. Se ele for fazer a minha dieta no dia seguinte, ele tem chance de não passar bem. Eu posso atestar que se fizer o treino dele, vai se machucar. É até uma dica legal pra vocês que gostam de ficar fazendo treino de famoso, tá? Muito cuidado. Cuidado com isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Isso que o Paulo Musso falou é interessante porque eu já fiz muito isso, tá? Mas pegar treino dos caras da internet, de gente famosa, eu vou fazer o treino de perna do Sebão. Aí, o interessante não é você fazer o treino, né? Você pode fazer o treino? Pode, mas no seu limite. É o cara querer fazer o treino, é o cara querer fazer igual o treino e fazer igual o cara tá fazendo ali. Aí é a chance de você se fuder. Então, gente, pelo amor de Deus, mano, vai fazer treino de algum famoso, vai fazer treino de alguém conhecido, faz no seu limite, pelo menos. Ou não faça, tá? Vai dar merda. Vai dar merda. A gente pode até falar dele. Vamos, a gente vai falar. A gente vai fazer, já tá aqui. Com Sabe, certeza. se eu falar, por exemplo, que quando eu tenho dor de cabeça eu tomo Tilenol, né? O que vai acontecer? Todo mundo que tiver uma dor de cabeça que me segue vai querer tomar São Tilenol. 8 milhões de seguidores, né? Pois Eu é, estava conversando com o Pet. É uma responsabilidade absurda que você Sabe, tem. ele sabe se ele Você tem... é um formador de se ele opinião tem, absoluto mesmo, né? Você sabe se ele tem uma cefaleia ou se ele está rompendo um vaso no cérebro, se ele está tendo um AVC, né? Como é que funciona isso? Então, eu tenho responsabilidade muito grande. As pessoas elas não têm essa noção do nível de responsabilidade, do tipo de coisa que a gente pode falar. Isso não é uma questão para ser médico, isso é para ser responsável. Né? Uma coisa, eu te falo, eu tenho determinados parâmetros que eu não passo. Eu tenho 44 anos de idade, eu tenho uma família. Eu não vou disputar campeonato, eu não vou ficar fazendo ciclismo. Acabou de fazer 44, né? Parabéns. Muito Isso, obrigado, fez final de muito semana. obrigado. Gostou do Sim, parabéns? Parabéns. 44 anos, mano. Vai tomar no cu, mano. E quem fala que minha musculação não rejuvenesce, tá a prova aí, ó.
personalizado lá, né? Foi sensacional, sensacional. A galera sacana. Eu mandei a primeira original, mas o grupo Não, mas lá... eu mandei original. Meu parabéns foi original. Eu mando parabéns ele todo... Né? Agora, se a pessoa ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Isso é uma das coisas que eu pergunto. Né? Se você sabe tanto, por que você não tem as pessoas relevância para você e te devolvem o carinho que você empresta para elas? Do outro lado, se você sabe tanto a ponto de saber o que outras pessoas que você não conhece fazem ou não fazem, usam ou não usam, treinam ou não treinam, comem ou não comem, por que você continua com esse físico? Né? É simples, né? É óbvio. Né? Então... Mas essa, acho que é a estratégia mais antiga dessa galera, que chamavam de phishing, né? Que é o cara pegar um pouco da tua visibilidade e tentar ganhar visibilidade em cima dela. E ele vai conseguir isso, acho que da maneira mais fácil pra ele, é falando mal dessa pessoa. Mas porque... Belmiro, isso é Cara, ruim, mas atrai um karma, horrível, né? é absurdo. Sabe por quê? Porque você só atrai as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Quando você é um agressor, quem que você chama pra você? Só agressor. Pessoas são agressores. E essas pessoas, elas mudam o negócio assim, ó. Puff. Então, agora pode estar legal, chamou atenção. Pisa na bola no piano dessas pessoas. Um dia desagrada elas. Desagrada elas só uma vez para você ver o que acontece. Essa que é a razão. E a gente tem exemplos práticos de pessoas que a gente viu crescer na internet fazendo isso e que hoje estão com menos seguidores que tinham nessa época. Se o intuito é ganhar seguidor, esse não é um caminho bom. Tudo que a gente tem de exemplo de pessoas que há 10 anos também a gente vem observando. E que assim... tinham tudo para ser pessoas tecnicamente muito boas, pessoas que acrescentassem alguma coisa, pessoas que tinham um discurso bom, e no final das contas são pessoas que foram obliteradas não pelo discurso delas, não pela qualidade da informação, foram obliteradas pelo comportamento. Então a pessoa tem lá seus 300, 400 mil seguidores, né, ou seu 1 milhão de seguidores, ou seu 2 milhões, quanto for. Né? Só que aí não passa, por quê? Quando você vai ver a proporção das pessoas que gostam de você e que não aparecem, das pessoas que você não faz diferença, mas elas fazem questão de deixar lá uma ofensa ou uma bobagem, cara, essa proporção é muito maior. E não tem é um monte de hater te seguindo, né? Exato. Esperando qualquer vacilo seu pra ir lá e apontar, né? E não é, cara, se sei lá, 100 pessoas te xingam, do universo de 1 milhão, 2 milhões, 8 milhões de seguidores, 100 pessoas te xingam. Cara, e os outros 7 milhões 990, né? Não é porque eles não estão lá falando alguma coisa que eles não existem ou que eles não são importantes. É esse suporte. A galera, sabe... Isso é muito foda que o Moço falou, que é interessante, cara. O ser humano tende a ser muito perfeccionista. E a gente quer sempre passar essa visão para as pessoas, tudo, sabe? Principalmente nessa questão de seguidores, tá ligado? Então, às vezes, você tá lá com seus 400 mil seguidores e, às vezes, 100 pessoas falaram mal de você. Tá, mas e as outras 399 mil pessoas ali, cara? Que você agrega, que você acrescenta na vida dessas pessoas. Quer dizer que não quer dizer nada? Por causa do que uma pessoa pensou, falou de você, você se desaba, tá ligado? Isso porque a gente é muito perfeccionista. A gente foi ensinado da maneira errada. Sabe? Enquanto a gente alimentar isso, cara, a gente tende a sempre retroceder, sabe? A gente esquece que aquelas pessoas não convivem com a gente 24 horas por dia, que elas não fazem nem metade do que a gente faz, que elas não dão nem 1% do que elas dariam e que às vezes elas nem fazem isso, elas só estão ali mais pra poder te atrasar e pra poder ferrar com a sua vida. Então, a gente nunca pode se apegar ao que é negativo. Porque senão a gente atrai o que é negativo. Também tem os haters dos haters, né? Exato. Isso que é sensacional também. É sensacional. O cara chega lá pra falar qualquer besteira, vem aquela galera que te segue. Tá estilo Peterson, assim, que dá uma resposta sempre engraçada. Não, perfeito. Mas a gente tem que lidar Cara, bom podcast pra caramba, mano. Que foda, parabéns, mano. com isso, né? Você, muito maior proporção do que a gente, mas é algo... Quanto mais a gente cresce, mais vai ter gente querendo nos atingir e tirar um pedaço aí dessa... Eu acho que... Eu botei porque... a galera pra comentar agora sim, tem que... pelo menos que a pessoa vai ter que te dar um follow pra te falar.
Exatamente. Quem toma 250mg ali, um Durateston na semana, né? E tava ali com níveis hormonais ali abaixo do normal. Sim. E o cara normaliza. Ou às vezes fica ali um pouquinho suprafisiológico. Esse cara tá muito mais próximo. Acerta no que ele não viu, né? Ele tá muito mais próximo de um natural do que um bodybuilder, Exatamente. Né? Então, o bodybuilder que toma 10 gramas de esteroide vai aumentar o volume em mesma proporção que alguém que toma um Durateston por semana. É uma coisa incoerente, né? Então é mais um fator que deve ser considerado na equação, né? Como uma suplementação, como histórico de treinamento. E é mais uma pergunta que a gente faz, né? Mas o que é natural para você e o que é sobrenatural para você? Se você tem um cara que ele não usa esteroide, mas ele tem uma testosterona de 800. Você tem um cara que usa testosterona e tem uma testosterona de 700. E agora? Como é que faz? Exato. Mas quem usa testosterona não tem 700. Tem. Eu já vi mil. O cara sem tomar nada. Eu também já vi 1000, cara, sem tomar nada, exatamente. A única coisa que segurava um pouquinho, ele tinha um SHBG um pouquinho mais alto, então ele não tinha tanta testosterona livre assim, mas eu já vi cara com 1000 de testosterona natural. Agora, vamos fazer as coisas muito próximas para criar um mind bug, né? E aí, eu tenho um natural que tem 800 de testosterona e tem um cara super natural ou sobrenatural que tem 700 de testosterona, porque ele faz reposição hormonal. E aí, quem tem mais efeito? Então a minha pergunta é, o que é natural para você? É isso que você tem que levantar, é a primeira coisa, né? Ele toma hormônio, ele toma esteroide anabolizante, são coisas diferentes também. Testosterona não é a mesma coisa que oxandrolona, estanozolol, trembolona e o CAT-SO4. Né? São coisas diferentes. Né? E se fosse assim, todos os caras que estão fazendo reposição hormonal desde a década de 50, né, eles estariam, sei lá, o Schwarzenegger. Quer dizer que o sujeito com 65 anos que faz reposição hormonal, ele vai com uma testosterona de 600, 700 e aí automaticamente 3 meses depois ele está tirando foto no espelho e usando short curto. Não tá, né? Não está comendo frango com batata doce e fazendo aeróbio de manhã, pelo contrário. É porque a galera bota como uma coisa, um fator determinante, né? Que vai direcionar o treino. Então são vários fatores, né? A pessoa vai prescrever, ela precisa saber o histórico de treinamento daquela pessoa, o que deu certo, o que não deu certo, até para ter a continuidade e progressão de volume, por exemplo. Eu acho que também é, desculpa te interromper, porque você falou uma coisa importante, Bel. Eu acho que também é uma questão de que é o monopólio da virtude. Né? A gente tinha até então um monte de cara que se achava mais importante ou se achava certo porque ele usava esteroide. Não, eu uso esteroide, então eu sou melhor que você. Agora a gente está tendo o efeito contrário. Eu não uso esteroide, eu sou melhor que você. Cara, beleza, né? Você tem todo o direito de achar o que você quiser. Agora, quando você classifica as pessoas e você quer rotulá-las, aí você não está sendo nenhum nem outro, você está sendo só um babaca, mais nada que você consegue fazer. E o que é mais importante em relação, assim, na minha visão, né, quando a gente fala dessa divisão que as pessoas querem criar, do treino da pessoa que usa hormônio, da pessoa que usa esteroide, da pessoa que não usa nenhum nem outro, da pessoa que usa creatina, é o seguinte, são transições. E como o músculo funciona? Eu vou te dar um exemplo fácil. Eu tenho um músculo que entende o que é fazer musculação. Ou seja, quando eu faço algum esforço, se eu repito um movimento 10, 12 vezes, o meu músculo é como se ele ativasse para fazer a musculação. Como que eu sei isso? Eu tive moto muito tempo. E dependendo da quantidade que eu dirigia por dia, eu sentia o meu antebraço tijolar. Tijolar é quando você faz tantos movimentos que o antebraço ele fica duro e com dor. E aí, o teu corpo ele não sabe que você está apertando uma manete de moto para trocar marcha ou que você está fazendo prensa para conseguir fazer um bíceps. Ele faz a mesma relação. Então, um cara que está acostumado à musculação, ele tem um músculo que está acostumado a fazer a musculação. E o esforço que ele fizer vai ser um esforço de musculação. E a partir daí, o Muzi segue explicando e exemplificando sobre essa diferença. Cara, muito top. Achei o podcast muito top. E essa visão que o Muzi tem, né, mano? Muito top. Achei incrível. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu achei papo muito foda. O Muzi é um cara muito inteligente, um cara incrível. Um ser humano de pessoa nota 10, mano. Então, mano, incrível, mano. Incrível a visão de mundo dele, né? Ele não chegou a citar o Rodrigo Góes aqui, mas ele falou, né, sobre essa questão que tá acontecendo, sobre natural, sobre esteroides. Deu uma aula aqui pra gente aqui que vale a pena vocês assistirem, tá?
Então, mano, muito obrigado aqui por você assistir o vídeo aqui. Deixa o teu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho, mano. Tamo junto demais e